Live Show Abril 2025 começa agora. O tema desse conteúdo é como vender o ano todo e ter sucesso no varejo do brinquedo. Eu sou a Silvia Faro, sou jornalista e o meu convidado é o criador do método O Vendedor Além do Pedido. Ele é palestrante de vendas e negociação. Bem-vindo, Daniel Morato. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar de vendas para ajudar nossos amigos que estão na audiência a vender mais melhor de forma prática, sem enrolação. Os lojistas, eles vivem aí no ciclo da sazonalidade, né? Com vendas mais concentradas no Dia das Crianças e no Natal. Mas você desenvolveu uma técnica que quebra esse padrão. E aí? Exatamente. Vamos lá. É uma tendência, e isso a gente vem de muito tempo, viu, Silvia? O varejo, ele não se reinventou. Mas é interessante, porque é o seguinte, nós estamos na era, inclusive, da geração Z, ou seja, o conflito geracional está aí. Então, não é mais do jeito que eu quero vender, é do jeito que o cliente quer comprar. E para a gente poder modificar esse padrão, é interessante a gente implementar algumas situações. Exemplo, sazonalidade. Beleza, sazonalidade é a hora que a gente tem um pico de venda. Agora, quem disse que o brinquedo ele vende só no Dia das Crianças ou só no Natal? Nós temos aniversário, por exemplo, o ano inteiro, todo dia tem gente fazendo aniversário. Agora você, lojista, não seria interessante você fazer uma ação? Já pega essa sacada aí que eu tenho certeza que já vai mudar o seu jogo aí nos seus negócios. Promove um calendário de ações promocionais, ações de interação, formando o quê? Formando uma tribo. Ou seja, vamos fazer uma parceria, por exemplo, com o pessoal de eventos infantis. Vamos trazer o cliente para a sua loja. Vamos fazer aí, quem sabe, uma tarde interativa. E aí nessa tarde interativa você pega os dados aí dos participantes. Com os dados na mão você tem o quê? Você tem acesso ao cliente, que são os pais das crianças. Então, se a gente conseguir trabalhar com mecanismos para a gente não esperar só o cliente passar na nossa loja, fazer aquela venda passiva, né? O cliente olhou para cima e entrou. Não, agora a gente também tem que ir até o cliente. Ou seja, é o que eu falei, não é do jeito que eu quero vender, é como o cliente quer comprar nesse novo mercado, nesse novo momento das vendas. Então, vende o ano todo quem sabe se programar, quem sabe planejar. Exatamente. E quem é criativo. É isso aí. É isso aí. E isso, gente, é interessante porque você sai da caixa. E aí a gente quebra aquele paradigma que, não, eu vendo só numa determinada época. O seu negócio, você tem custo todo mês. Se você tem custo todo mês, você não pode vender num único mês. Agora, é fato, as pessoas pesquisam online antes de comprar. Ela pode até ir lá comprar no espaço físico, mas ela fez uma pesquisa online. Você treina essas equipes de venda para, além do preço, aprender a se conectar com esse cliente? É extremamente importante. O que eu tenho percebido é o seguinte, as abordagens, elas são sempre as mesmas. Imagina só, eu não sei aqui, mas eu viajo o Brasil todo e a abordagem que eu sempre vejo é quando você chega na loja, geralmente o atendente ou o vendedor, ele te aborda o seguinte, posso ajudar? E qual que é a resposta mais óbvia e automática do cliente? Eu tô dando só uma olhadinha. Não, só tô dando uma olhadinha. Nesse momento, você já teve uma desconexão. Ou seja, vamos fazer diferente. Em vez de você fazer uma pergunta, eu posso ajudar? O cliente ele já está na sua loja. Se ele entrou na sua loja, ele não entrou por acaso. Então, a pergunta não é, eu posso ajudar? Pega essa pergunta, que ela vai ser muito estratégica para o seu negócio. Faz a pergunta assim para o seu cliente. Para quem é o presente? Porque isso já muda todo o contexto. É uma pergunta mágica essa, hein? Para quem é o presente? Porque você já está direcionando, você já está conduzindo. Então, o cliente ele não está esperando. Então, olha só que a gente está invertendo a polaridade da pergunta, saindo do tradicional, e a gente já está fazendo uma pergunta já diretória. Opa, para quem é o presente? Pode ser para o filho ou pode ser para quem? Para algum sobrinho ou para algum colega do filho. Então, a gente já começa a trazer um outro modelo de abordagem ou o cliente não vai ter aquela resposta automática. Então, a conexão ela fica muito mais óbvia. Não, tirou o cliente da zona de conforto dele ali, do tipo, me deixa quieto aqui que eu quero olhar sozinho. Exatamente. E isso já dá todo um direcionamento para esse vendedor, dependendo da resposta. Com certeza. Se ele fala assim, é a minha sobrinha que vai fazer 5 anos, você já automaticamente já tem toda ali uma
gama de produtos para oferecer. E tem todo um direcionamento, porque você vai ir dentro do que o seu cliente precisa. Entenda uma coisa, dentro do seu negócio, quem comanda, quem conduz a venda é você, mas baseado na necessidade do seu cliente. Agora, voltando um pouquinho para a primeira resposta que você me deu da pergunta, né? Falando lá de promover os eventos no espaço físico. As lojas físicas que conseguem promover essa experiência, seria a melhor forma de combater ali a venda online, o e-commerce? Eu falo que a gente está na era que a gente não precisa mais escolher um ou outro. A gente pode trabalhar tanto no online quanto no físico. Agora, que o online ele desbancou o que tange a conveniência, isso não se discute. Porém, ele não promove a experiência. Se ele não promove a experiência, que tal você, ao invés de ter só um ponto de venda, você ter um ponto de experiência que também gera vendas? Quando eu falo ponto de experiência, poxa vida, vamos montar uma tarde de brincadeiras interativas. Ah, Daniel, mas isso aí você está falando, isso só serve para rede de grandes lojas ou para quem tem loja grande. Não, de forma alguma. Você pode, na sua loja ali, uma loja pequena que seja, mas você pode fazer na porta da sua loja, você pode fazer ali uma tarde de pipoca, você pode trazer ali, quem sabe, um encontro dos super-heróis do momento para poder atrair as crianças para lá com várias brincadeiras e, obviamente, você está ali com os brinquedos, está com a exposição, e aí você faz uma venda sem forçar a venda. E aí eu acho que é muito legal porque a gente começa a despertar o interesse e eu vou além. Porque não é só sobre vender brinquedo. Nós temos uma missão muito grande aí. A gente tem, os estudos falam que crianças hoje com 6, 7 anos estão desenvolvendo aquela ansiedade. Ou seja, pelo motivo do quê? Da hiperconexão. Então você que é lojista, você que é distribuidor, você que está me assistindo, a sua missão não é só vender mais. É sobre trazer essa essência e resgatar a nossa geração, porque é o futuro da nossa nação. Muito bom. Você deu vários exemplos aqui, mas na sua trajetória, na sua experiência, você deve ter algum case aí de sucesso, alguma ação que alguma loja fez que foi diferenciada? Tem algo para compartilhar? Tenho sim. E é muito legal porque assim, o que eu vou trazer aqui é algo que... porque assim, é muito fácil, né? Ah, faz isso, faz aquilo outro, mas será que isso funciona? O que eu vou trazer funciona com todo mundo e você não precisa de fazer grandes investimentos. Uma coisa é fato, o que você precisa ter? Vontade de crescer e de fazer o seu negócio prosperar. E quando eu falo isso, é que você não se limite a só os seus padrões, é que você ouse ser exclusivo, é que você faça ações que vão promover resultado. Quer um exemplo que poucos lojistas fazem? São poucos lojistas que têm hoje um sistema com todos os dados. E olha que interessante. O básico, né? É o básico. Daniel? A gente não está falando aqui nada mirabolante. Só que tem muita gente querendo ir para o avançado sem fazer o básico. Agora, se nós estamos falando que muitas empresas não têm um sistema, poxa vida, você está perdendo ouro. Existe uma lei, inclusive, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Você vê o tamanho da importância disso. Agora, se você tem esses dados na mão... Tá, Daniel, mas como é que eu vou buscar esses dados? E me dá, seja mais específico. Eu vou ser. Quando eu falo de dados, eu estou falando para você ter o nome do cliente. Estou falando para você ter, se esse cliente que chegou lá, geralmente é o adulto que vai comprar, ele tem filho ou não tem filho? Qual a idade do filho? Qual é o dia do aniversário desse pai ou dessa mãe? E vamos lá, qual que é o dia do aniversário do filho? Porque uma coisa é quando você lembra do pai, a outra coisa é quando você lembra do maior tesouro da vida deles, que são as crianças, que é o seu foco. Então, se você entendeu qual que é o perfil do seu cliente, você tem essas informações básicas, você já muda o jogo. E como que você pode conseguir isso? Faz um sorteio na sua loja. Pega um brinquedo bem legal. Um brinquedo que toda criança quer. Vamos dar um exemplo. Se você tem aí um carrinho elétrico. Coloca esse carrinho elétrico e coloca compras a partir de R$20, você ganha o cupom. Porque o objetivo não é só você fomentar a venda. O objetivo, entenda, é você pegar os dados desse cliente. Para você montar sua base de dados, para você fazer as vendas futuras. Não de forma passiva, mas de forma ativa. Lembrando esse cliente, outra coisa que é muito legal... fazer convênio com as escolas e deixar ali uma lista pré-pronta sobre sugestão de presentes. E com a conveniência de entregar no local. Poxa, então assim, são ideias.
Nós estamos, gente, falando sobre brinquedos. Nós estamos na maior feira de brinquedos da América Latina. E a brincadeira é sempre a gente buscar o quê? Sair fora da caixa. Não ficar só naquele quadrado. Buscar alternativas e possibilidades. Então se permita brincar com o seu negócio e ousar da forma estratégica para que você não perca mais negócios. Olha, enquanto você estava falando, eu pensei em algo também muito básico que talvez muitos lojistas não treinem na sua equipe, mas que e eu já vi isso acontecer, de chegar na loja e falar assim, eu quero um presente para uma criança de 7 anos, não sei o quê. Né? E aí, se a pessoa já não tem esse traquejo, perdeu venda ali, hein? Exatamente. E aí entra o que eu sempre falo, e é a nossa função aqui, que é treinar, capacitar e desenvolver times de vendas. O treinamento é o caminho mais curto para você atingir o sucesso do seu negócio. Daniel, mas treinamento é caro, mas é complicado. Não. O investimento que você pode fazer, que vai dar mais retorno no seu negócio, é você ter uma equipe treinada. Daniel, uma das maiores dores do varejo, né, é ter ali um capital parado em estoque que não gira. Que estratégias você poderia determinar para o mix ideal de produtos, né, para manter esse mix ideal, para um fluxo de caixa saudável e que isso fosse realidade num ano todo? Vamos lá. Quando a gente fala de gestão de estoque, entra um paradigma muito grande, porque nós temos um lado estudiosos que defendem a teoria do just in time, ou seja, você ter a conta do seu giro. Será que é o melhor caminho? A gente viveu um episódio no ano de 2020 que se a maioria dos clientes estivessem nesse modelo de trabalho, eles teriam quebrado. Agora, será que realmente trabalhar com os grandes estoques, igual acontecia no passado, também é o melhor caminho? Eu falo que a gente não precisa nem ir à esquerda, nem ir à direita. O caminho do meio é o caminho do sucesso, mantendo o equilíbrio. E qual que seria esse equilíbrio? Por isso, Silvia, que a gente fala que dados é muito importante. Então, a partir do momento que o comprador ou o dono, ele está fazendo uma análise de fornecedores, análise de compra, é básico. Você precisa ter ali a sua curva ABC de produtos. Ou seja, lei de Pareto, 80-20. Os 20% dos produtos que promovem e que proporcionam 80% dos seus resultados, esses são curva A. E você vai ter ali os demais produtos, que é o quê? Que é o complemento de mix. Então, o que eu sugiro e que eu recomendo? Eu recomendo que você entenda muito do seu negócio, mas uma proporção bem legal que a gente pode trazer é você ter do seu 100% de estoque, você ter 60% baseado nos produtos giro, baseado sim na curva A dos seus fornecedores. 10% você precisa ter, que são aqueles produtos que são o complemento. Vamos dar exemplo. Eu tenho aqui o carrinho azul que vende muito, mas eu acabo tendo um cliente ou outro que procura um carrinho rosa. Se você tem só o de giro, em algum dado momento, você não tendo rosa, você perde a venda. Agora, lembra que eu falei do complemento de mix? Separa 10% para você ter esse complemento de mix. Só 10%. Então a gente já falou de 60, mais 10 nós temos 70. 10% são os produtos que você vai eliminar fazendo um estudo do ano anterior. Quais produtos tiveram ou não tiveram performance. Por isso que isso não pode ser uma foto, é um filme. Você precisa estudar o seu negócio a cada semestre ou a cada ano. Feito esse estudo, nós temos mais os 10% que a gente vai eliminar e, obviamente, entra com os 10% de ousadia, colocando os lançamentos, colocando as novidades. Eu vejo muita resistência. E eu falo porque são mais de 20 anos furando sola de sapato e vendendo. Eu negociei com clientes, desde cliente grande a clientes pequenos. E assim, Daniel, mas esse produto não vende. Poxa vida, quem somos nós para responder pelo consumidor? E se houve um estudo da indústria, um investimento muito forte, é porque esse produto, ele no mínimo, ele tem uma demanda no mercado. Porque não ia colocar um rio de dinheiro para poder colocar esse produto no mercado. Então acredita, porque se você não sai na frente, se você não tem a ousadia, você sempre vai ficar correndo atrás. E aí quando esse produto estoura, aí esse produto ele se tem muita demanda, aí esse preço pode subir, ou você não tem disponibilidade de estoque. Então chama o seu representante para perto, coloca os itens novos para que você esteja sempre atualizado. Quando você está atualizado, você não fica refém de não fazer novas vendas. Então a gente conseguiu fechar o ciclo. Se a gente falou de 60% do produto de giro, a gente falou
de 10% de tirar os produtos, a gente colocou 10% para ter aquele mix complementar, agora a gente entra com 10% de novidade, fechamos 100%. Olha o modelo aí do seu estoque perfeito. Muito bom. Lista para mim pelo menos 3 vantagens para quem é do setor em visitar a Abrim. Olha, eu falo que hoje o cliente que ele não vem na maior feira de brinquedos da América Latina, eu acho que você precisa repensar se você realmente quer ficar posicionado nesse mercado. Porque aqui você vai ter acesso às principais indústrias do segmento. Aqui você tem acesso aos grandes players, às grandes novidades. Então é aqui que a coisa acontece. É aqui que você vai ter a diretriz, o direcionamento do que vai ser desenhado dentro do ano, dentro do cenário do brinquedo, ao longo aí do ano do corrente. Ou seja, não é opcional, Silvia. É algo que é obrigatório. Você precisa colocar na sua agenda, separar dentro ali do que você tem disponibilidade, pelo menos 2 dias para visitação da feira. É essencial. Aqui você vai estar conectado com os maiores fornecedores. Aqui você vai estar tendo a possibilidade de fazer network. E isso eu acredito que é algo que a gente não consegue nem mensurar. Porque uma conexão que esse lojista faz, ele pode achar um novo parceiro de negócio ou desenvolver uma parceria de fornecimento diferenciada. E isso não tem como fazer só online. É o presencial, o tete a tete, olho no olho ainda funciona. Com certeza. E às vezes as pessoas pensam muito no imediatismo, né? Tipo, fui lá na feira, não sei o quê. Tá, conheci um monte de gente, mas não gerou. Mas tem muita coisa que às vezes a gente planta e vai colher um pouquinho mais na frente, né? E aí isso vai ter feito a diferença, né? Acho que em vários setores. Com certeza. E me permita só fazer um acréscimo. Eu gosto muito da sua teoria. Quem planta, colhe. Quem planta, aduba. Pode ter certeza que vai colher. Não é só você vir aqui e achar que você trocou o cartão que você vai ter êxito dentro do negócio. Tem que regar, né? Você veio. Daqui um mês, pega esses contatos que você se conectou, manda uma mensagem para essa pessoa. Poxa, muito obrigado, foi muito bacana ter tido a oportunidade de conversar com você. Eu gostaria de ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre o seu negócio. Você deixa de ser o interesseiro e passa a ser interessante. E isso é a premissa da conexão, do relacionamento. Venda é relacionamento. E se a gente fala em relacionamento, nós temos a palavra relar. Tem que relar o cliente. Pegou aí? E adorei isso. Deixa de ser o interesseiro e passa a ser interessante. É sobre isso. Quais seriam os sinais que os lojistas precisam prestar atenção hoje, né? Monitorar hoje para se preparar para as mudanças para daqui, uns 2, 3 anos? Olha, a gente está vivendo a mudança mercadológica ela é a todo momento. Eu falo que assim, por mais que o mercado mude, ele vai mudar no que tange a forma. Mas o que fazer acaba sendo a mesma coisa. Posso dar exemplo? Antigamente, quando a gente ia fazer prospecção, isso não é da minha época, tá? Mas eu ouvi dizer que tinha um negócio chamado lista amarela. Isso é da época dos meus pais. Ou seja, você entrava, lista amarela, aquele negócio, e procurava. Nós precisamos continuar prospectando. Só que a forma mudou. Hoje você pode fazer isso aí pelo LinkedIn. Hoje você pode fazer isso pelo Instagram. Hoje você pode fazer uma parceria direto, por exemplo. Poxa, quer um negócio legal? Faz uma parceria com a escola. Busca escolas particulares e vai fazer parceria direto com essa escola. Para que você possa ser o fornecedor dos brinquedos que as crianças utilizam ao longo do ano. Imagina uma escola aí de 500 alunos, de 1.000 alunos. Tem escola que tem 7.000 alunos, dependendo da capital. Dá um desconto para essa escola? Funcionaria? Dá um desconto, colocar uma... colocar algo que seja atrativo. Talvez nenhum desconto, mas só colocar a possibilidade da pessoa não ter que se deslocar, aí entra no que tange a comodidade que eu falei. Entrega grátis, na porta entrega da escola, just in time, ou seja... É você se conectar com a escola para essa escola te colocar em evidência. Ou seja, não é você sair atrás desses 4.000 potenciais clientes. É você se conectar com a escola entendendo como você pode agregar valor para essa escola. Quem sabe para a escola, sim, você fornece algo de forma gratuita para que você possa pegar a rede de contatos que está
Isso é poderoso. Isso muda o jogo. É, porque vamos combinar que a escola tem os dados Tem todos o ali, ouro hein? na mão e tem o cliente dele. Ou seja, não são as crianças e a gente precisa acessar quem? Os pais das crianças. E se a escola já entra com isso, é assim que funciona com lista escolar. Geralmente você pega... Eu falo porque a escola do meu filho, todo ano tem lá. Tem a lista e tem já a sugestão dos lugares para poder comprar. E aí, é a estratégia que você tem que ter de se conectar e de trazer uma estratégia, algo relevante para essa escola te colocar em evidência. E isso é muito legal. Muito bom. Daniel, quem quiser entrar em contato com você, te contratar, tirar dúvida, conversar, como é que faz? Vai ser uma honra. Você me acha no Instagram, você me acha no LinkedIn. Eu viajo o Brasil todo desenvolvendo, inspirando, treinando um time de vendas. E poder te ajudar dentro do que você precisar vai ser uma satisfação. Anota aí o Instagram, Daniel Morato Oficial. No LinkedIn, Daniel Morato Oficial também você me acha. E a gente se encontra aí nas redes sociais. Perfeito. Obrigada pelo papo. Eu que agradeço, Silvia. Tamo junto. Valeu. É isso, pessoal. Terminamos então mais um live show e você fica de olho aí nas redes sociais, viu? Porque quando você menos espera, eu tô de volta com mais conteúdo. Até!